Olá, bom dia. A notícia de frente desta segundona. Feriado de finados está no ar. Chega junto, seja bem-vindo. Participa aqui com a gente do A Notícia de Frente. Não é isso, Haroldo? No feriadão, a gente aqui firme e forte. Firme e forte. Bom dia, Nayara Moura. Uma excelente semana a todos. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência aqui conosco. Logo cedo, bem cedinho, no A Notícia de Frente. Isso mesmo. Só lembrando que hoje a gente dá seguimento a rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Cuiabá e hoje o nosso convidado será o Gilberto Lopes do PSOL. Viu? Ele vai vir aqui debater as propostas para que a gente conheça mais sobre este candidato. Momento único, né? Tá chegando o dia 15, Haroldo? Exatamente. Dia 15, eleições. Lembrando que, infelizmente, esse candidato, desde a primeira versão que nós pedimos as propostas, não foi enviado, viu? Nós pedimos por várias vezes as propostas de governo e nós não recebemos. Eu, pelo menos, não recebi, acredito que você também não tenha recebido. Mas a gente vai debater de temas importantes aqui, área de transporte, de segurança, de transporte público, VLT, enfim, vamos conhecer as propostas dele novamente e focar principalmente nas propostas. Isso mesmo, Haroldo. Vamos lá então, porque hoje é feriado, fica aqui com a gente para ficar muito bem informado no feriadão, né? E a gente já começa agora com o Oliveira Júnior. Vamos ao vivo com o Oliveira Júnior, ele vai trazer informações para a gente. Ele está lá no cemitério da Piedade, aqui em Cuiabá, e vai trazer detalhes, Oliveira, da programação de movimentação dos cemitérios aqui na capital. Não é isso, Oliveira? Bom dia. Bom dia, Nayara. Bom dia, Haroldo, você que acompanha o programa Notícia de Frente em todo o estado de Mato Grosso. Estamos aqui em frente ao Cemitério da Piedade, 145 anos, dos mais antigos de Mato Grosso. Você vê nas imagens ao vivo do cinegrafista Paulo Henrique, a movimentação muito pequena ainda. Aliás, nós teremos um ano atípico neste finados de hoje. Por quê? A prefeitura baixou uma norma, Nayara, pedindo que as celebrações religiosas, as missas que ocorriam dentro dos cemitérios, não fossem realizadas. E elas estão sendo realizadas, serão, neste feriado de finados, realizadas dentro das igrejas, como na igreja matriz, a catedral aqui da capital. E outra medida que foi tomada pela prefeitura foi a antecipação da visita, né? Então as pessoas que têm parentes, amigos, né, que foram sepultados nos cemitérios, eles, em vez de vir apenas no dia de finados, eles anteciparam desde o dia 26. Eu conversei com o administrador aqui do cemitério, por exemplo, ele me disse que o dia mais movimentado foi ontem. Ontem muitas pessoas visitaram aqui, então desde sábado, domingo, o movimento foi muito grande, desde a semana, né, do início da semana, na verdade. Então a tendência é que neste feriado a movimentação seja bem menor. Para você ter ideia, aqui na rua, em frente ao cemitério, onde nós estamos, existem apenas 2 pessoas vendendo flores. 2 barraquinhas foram montadas. Antes a rua era tomada por vendedores, né, ambulantes, vendiam até piqui aqui, não sei se você lembra, Nayara, né? Vendiam de tudo. E com essa medida de antecipação, que muitas pessoas vieram antes, por isso, então, a prefeitura espera que o movimento seja menor. A previsão era de que, ao longo da semana, 85 mil pessoas visitassem os cemitérios neste feriado. Lembrando que, devido à pandemia, algumas medidas estão sendo tomadas, né? Na entrada do cemitério tem o álcool gel, o uso da máscara é obrigatório e o horário de visitação neste período de 26 a 2 é das 6h30 da manhã às 6 da tarde, sem fechamento no horário do almoço. Então, você vê que a movimentação ainda é pequena, algumas pessoas preferiram acordar cedo, está mais fresco, a temperatura amena, tempo nublado, então seria o melhor horário para esta visitação. Repetindo então, sem celebração, não haverão missas nos cemitérios da capital e por isso as celebrações serão nas igrejas, inclusive na matriz metropolitana, na catedral, no centro da capital. Voltamos com você, Nayara. Certo, obrigado, Oliveira, pelas suas informações. E a gente vê ali, como destacou Oliveira, só para que a gente fale aqui para o nosso telespectador, né? Dos outros anos, aliás, eu acho que isso acontece em quase todos os lugares aqui do país. Sempre na porta do cemitério, os ambulantes com flores, velas, vendendo, né?
flores e velas de todos os tipos. Tem umas flores que são bem típicas, né? Para se levar no cemitério, que são aquelas menorzinhas, me fugiu o nome agora. Isso daí já era de praxe, era também uma oportunidade deles tirarem uma renda extra, né? As próprias floriculturas, às vezes mandavam aí os vendedores ou as pessoas compravam das floriculturas para vender aí um pouquinho mais caro na porta do cemitério, mas facilitava para o parente que vai visitar ou para o amigo que vai visitar seu ente querido, né? Porque daí já compra na porta e já leva. E esse ano, como destacou muito bem o Oliveira, não temos aí essa... mas as expectativas, Nayara, apesar de tudo isso, as expectativas são de que realmente terá um aumento aí nas vendas de flores e velas, em torno de 20% a 30%, né? Por conta do dia de finados. A orientação da Prefeitura parece que foi atendida por boa parte da população, apesar de hoje ser o dia tradicional de visita, né, aos entes queridos, às pessoas que nós perdemos. Essa visita começou desde sexta-feira, de semana passada, de certa forma, muitas pessoas já foram, justamente para não ter aglomerações. E foi uma medida assertiva por conta da Prefeitura, porque realmente a preocupação é a questão da aglomeração, e pelo jeito não teremos, de certa forma, aglomerações no dia de hoje, né? Isso mesmo. E a missa, daqui a pouquinho, como disse Oliveira, não tem a missa aí dentro do cemitério, mas vai ter a missa às 7 horas, daqui uns 40 minutos, lá na Igreja da Matriz, viu, gente? Esse é um momento importante, o Dia de Finados é um momento importante, principalmente para aquela pessoa que tem um bom conceito da morte, né? Isso é muito importante, né? A escola estoica, por exemplo, trabalha isso muito bem, a filosofia trabalha isso muito bem. A questão da imortalidade da alma, por exemplo, né? É algo que desde Sócrates já nos apresenta algo conceitual fantástico. Ele vai dizer que a imortalidade da alma existe na medida que você tem a consciência da morte, da razão. A imortalidade da alma está na razão, na consciência do ser humano enquanto ser humano, né? São medidas importantes. A escola estoica, por exemplo, vai dizer que memento mori. Memento mori em grego significa ciência da morte. Somos todos mortais, né? À medida que a gente tem ciência da morte, fica mais fácil ter uma relação com a vida. Porque as pessoas, na maioria das vezes, vivem, sobretudo, de um lado com medo da morte e do outro lado com dificuldade com os problemas da vida, né? E acabam não vivendo, não aprendendo a viver. E o mais importante é você acreditar que a morte nada mais é do que um nada. Porque quando ela está, você não está. E quando você não está, ela também não está. Ou seja, você nunca vai encontrar com ela. Como é que você pode ter medo de uma coisa que você nunca vai encontrar? Essa é uma leitura estoica, né? Então, é uma leitura bastante lógica e interessante para que você tenha um certo conforto, né? Independente da sua religião. E acreditar que o destino cabe a alguém, que não necessariamente é você. Tudo que é dado a você, tudo em vida, segundo a filosofia estoica, não é seu. O seu filho não é seu, a sua mãe não é seu, não é sua, o seu pai não é seu, o seu primo não é seu, os seus parentes não são seus, são emprestados por Deus a você, para que você possa conviver por um período e depois retornar ao seu princípio mor. Então você vê que a leitura filosófica sobre o momento de hoje, de finados, é um momento de reflexão, é um momento que você apenas tem que entrar em sintonia e entender e reforçar o conceito de destino. O conceito de destino, porque só assim você vai ser feliz, na medida que você tem o conceito claro de que um dia que nós somos finitos e que aqui estamos de passagem apenas para desenvolver habilidades morais, habilidades éticas, aprimoramento, nada mais que isso. Por isso que é importante a palavra gratidão estar presente todos os dias em nossas vidas, é isso. Muito bem falado, viu? Fica linda mensagem para esse dia de finados, Haroldo. Que um ano difícil para muita gente, um ano de pandemia que eu tenho certeza que muita gente perdeu entes queridos. Exatamente. Eu perdi muita gente que eu amava, vocês de casa se perdeu, meus sentimentos, e o Haroldo deixa uma linda mensagem para esse dia de finados, né? De continuidade, independente de religião, de que estamos aqui de passagem, que a gente leve o melhor dessa vida. Não é isso? Exatamente. Vamos seguir então, falar agora de eleições. Porque os eleitores que não votarem no primeiro turno terão mais uma forma para justificar este voto, agora neste ano. A Nayana Bricá conversou com o representante do Tribunal Regional Eleitoral e traz as informações para a gente.
Por conta da pandemia de Covid-19, este ano o eleitor que não puder comparecer à zona eleitoral poderá fazer a justificativa do voto através do aplicativo e-Título. Eu estou com o Ailton Lopes, que é o chefe de apoio às zonas eleitorais. Ailton, como funciona para fazer a justificativa e quem é que precisa fazer? Em todo eleitor que estiver regular com a Justiça Eleitoral e não estiver presente, estiver ausente do seu domicílio eleitoral, ele precisa justificar o seu voto. Se ele for justificar no dia da eleição, ele pode, preferencialmente, pelo aplicativo e-Título, que pode ser baixado em suas lojas virtuais. Até quando o eleitor pode fazer essa justificativa? Se ele não fizer no dia, ele tem um prazo maior nos cartórios eleitorais, podendo ser 60 dias até 60 dias após as eleições. Contudo, se ele não fizer no dia, após a eleição, ele precisa anexar documentos comprobatórios que ele esteve ausente no dia da eleição. Então, no dia da eleição, ele tem duas opções. Sim, ele pode justificar pelo e-Título, né, pelo aplicativo, ou em qualquer sessão eleitoral. Claro que pela pandemia que nós estamos atravessando, a preferência é que ele não vá à sessão eleitoral e justifique através do aplicativo. Passada a eleição, então é aí que ele tem o prazo de 60 dias. Sim, o eleitor que estiver ausente aqui no Brasil, não está no seu domicílio, mas está no Brasil 60 dias após as eleições. Quem se ausentou do país, aí ele tem apenas 30 dias. Em relação à obrigatoriedade da justificativa, quem é que realmente é obrigado a justificar? Os eleitores obrigatórios a votar são entre 18 anos e 70 anos. Antes ou após essa faixa, não é necessário fazer essa justificativa. Certo, então obrigada pelas informações. Lembrando que o aplicativo e-Título está disponível gratuitamente em todas as plataformas digitais. As imagens são do Agnaldo Gomes, com apoio técnico de Francisco Borges. Nayana Bricá para a Notícia de Frente. Obrigada, Nayana. Olha, gente, se ainda não baixou, corre lá. É de graça, tá? E-Título. E-dígito ali, E-tracinho, título. Baixa, porque você pode fazer um monte de coisas através dele. Ver sua quitação. Por exemplo, você não precisa mais ir lá na Justiça Eleitoral pedir quitação, né? De que tá ok com a Justiça Eleitoral. Você pode tirar certidão criminal eleitoral, certidão eleitoral para saber se você está quite, pagar multa. Ó, tem isso. Se você tem multa ali, você consegue gerar o boleto e pagar a multa. Então você não precisa mais ir lá na Justiça Eleitoral, né? No TRE. E outra, se você está fora do seu domicílio, através do e-Título, ele puxa a localização no dia das eleições e você consegue justificar no celular, sem precisar sair de casa. Olha que legal, Haroldo. Legal. Facilidade a mil. E aí você não paga aquela multa. Exatamente. Cara. E exatamente. Caríssimo. Mas pesa para algumas pessoas. E é exatamente por isso que eu defendo a ideia de que nos próximos anos nós não vamos ter, em breve, num curto espaço de tempo, nós não vamos mais ter essa questão da urna eletrônica, que você precisa votar, você vai sair de casa, tomar banho, se aprontar para votar. Você vai votar, eu tenho certeza que é só uma questão de tempo. Inclusive já existem empresas interessadas nesse sistema, a própria Amazon já está em contato com a Justiça Eleitoral, para que você possa votar direto do seu smartphone. Está entendendo? Quer dizer, o problema é que nem todas as pessoas têm essa tecnologia na mão ainda. Muitas pessoas não têm ainda a possibilidade de votar dessa forma. Mas, num espaço muito curto de tempo, eu acredito que essa convergência digital que já está na mão vai ficar cada vez mais presente na vida das pessoas. Diga-se passagem, a quantidade de aplicativos que a própria Justiça Eleitoral está adotando para poder facilitar. Justiça Eleitoral, Detran, Tribunal de Justiça, vejam que todas aquelas burocracias, aquelas coisas pequenas que atrapalham, que tomam tempo, certamente estão sendo sanadas por conta de novos aplicativos que estão cada vez mais lúdicos, mais fáceis de lidar com eles, né? E, claro, dando mais tempo para as pessoas terem com os seus entes queridos, com a sua família, em momentos de entretenimento e prazer. E para esse caminho é que a humanidade segue, sem dúvida alguma, utilizando a tecnologia a favor da agilidade, da celeridade. Só lembrando que já foram mais de 90 milhões de votos antecipados nas eleições americanas. Sim. Lá existe o mecanismo de você votar pelos correios
Amanhã, na verdade, historicamente, é terça-feira, né, Haroldo? Amanhã vamos ter aí o resultado E aí, você acha que vai dar quem? Das eleições Biden ou americanas, não sei. Difícil, né? Difícil. Nessa reta final, parece que houve uma certa reação do Trump, mas o Biden está bem forte. Estava muito forte o Biden, mas o Trump reagiu. Só que tudo vai depender muito dos americanos saírem para votar. E aí o Brasil começa a se aproximar, apesar do voto aqui ser obrigatório, diferente dos Estados Unidos. É que não é obrigatório. A gente começa a se aproximar disso, de uma campanha para votar, porque cada vez mais o número de abstenções só aumenta, Haroldo. Você não viu? Eleição passada, a abstenção ganhou. Sim. Mas lá é bem diferente. Foi a grande vencedora. Culturalmente não falo diferente. no presidencial, mas Sim. aqui regional, não foi? Estadual? Foi A grande vencedora. Algumas regiões foi a grande vencedora. Lá o voto não é obrigatório, mas culturalmente, o comportamento americano, anglo-saxão, é diferente do brasileiro. É muito diferente do brasileiro. Lá eles ficam esperando, nem dormem para votar no dia seguinte. É uma coisa absurda, interessante. Mas entendeu? nem sempre. Absurda não, interessante. Isso vem diminuindo bastante, tanto que existem campanhas de conquistar esse eleitor. Saia de casa para votar, mas o Brasil caminha para isso mesmo, o voto sendo obrigatório. Porque o voto é obrigatório no país, mas a multa é baixa, né, para quem deixa de votar, e existe muita facilidade para você quitar a sua certidão aí, conseguir a sua certidão positiva junto à Justiça Eleitoral, através do pagamento da multa, que é R$3,90, não é? R$3,90. E não rola juros muito altos. Não. Então, isso é muito mais fácil. Não seria mais fácil? O brasileiro se caminha para isso. Pois é, com uma multa muito baixa, né? Relativamente baixa, R$3,90 é relativamente baixa, né? Você não tem multas, né? Enfim, né? Juros em cima dessa multa, aquela coisa toda. Não seria muito mais fácil adotar o voto facultativo? Com certeza, com certeza. Entendeu? Só essas inconsistências. Aí tem uma outra questão, né? Os que compram e os que vendem, o voto ia ser bem mais caro, né? Sim. Porque você tirar a pessoa de casa para votar, se hoje já é esse absurdo, imagina o que seria, né? Exatamente. Aí só lembrando, né, gente, que às vezes chegam denúncias aqui, olha, eu vi fulano de tal comprando voto, tem que formalizar isso junto à Justiça Eleitoral. Já baixou o Pardal também, um outro excelente aplicativo da Justiça Eleitoral. Você já imaginou a economia da Justiça Eleitoral, Nayara, com um aplicativo desse em que você pode votar direto do seu smartphone? A economia da Justiça Eleitoral é gigantesca, gente. Não tem ideia. Essa eleição de agora está custando o quê? 12 milhões, 13 milhões? Teria que saber o seguinte, Haroldo, qual seria o mecanismo de segurança, Aí sim, né? Exatamente. A plataforma de você segurança não que é burlar fundamental. Tem 4 empresas grandes multinacionais que estão ligadas, que têm interesse exatamente nessa plataforma de voto online, né, de você fazer o voto pelo seu smartphone. Mas quem está à frente é a Amazon. Aí sim você consegue ter uma votação em massa. Porque a facilidade de você votar na palma da mão, é muito você não rápido. precisar sair de casa, você não precisar ir até o colégio eleitoral, enfrentar... hoje, assim, a fila já não se forma tanto e não vai se formar esse ano por conta da pandemia. Mas só de você não sair de casa, com certeza todos iriam aderir, nem que fosse para votar em branco, né? Sem Porque dúvida. muitos vão fazer isso. Olha, deixa eu trazer aqui o destaque do jornal A Gazeta. Maggi pagou propina de 1.100.000 a magistrado. Delação de José Riva. Em um dos anexos de sua delação premiada, firmada junto à Justiça, o ex-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, o José Riva, acusou o ex-governador Blairo Maggi de pagar 1.100.000 em propina para o então desembargador Evandro Stabile, em troca de favorecimento processual eleitoral. Os repasses teriam sido feitos em 2 parcelas no ano de 2010. A informação foi revelada pelo jornal O Estado de São Paulo. Na época, Evandro Stabile integrava o TRE e teria recebido recursos ilícitos para intervir na corte em favor da chapa de Blairo Maggi. E Silval Barbosa, então, como vice-governador aqui, Riva denunciando corrupção também na justiça, hein, Haroldo? 2 parcelas, uma parcela de 600 mil, outra parcela de 400 mil, 400 e alguma coisa. E nessa operação estavam, segundo a delação do ex-deputado José Riva, Éder Moraes e Júnior Mendonça.
E o Blairo Maggi já emitiu uma nota dizendo que tudo isso são ilações, tudo mentira e que não tem absolutamente nada disso. O ex-deputado está mentindo em sua delação. Agora é com a justiça, né? Essas respostas, olha, existem muitos escândalos, né, em que nós presenciamos apenas como jornalistas, como apresentador, como pessoa simples, trabalhador, dono de padaria. A gente fica só de telespectador nisso. Inclusive a questão do paletó, a resposta institucional é fundamental. A resposta institucional é fundamental. Mas tem a entendeu? resposta também de todo mundo, né? Claro, Pra tudo isso. Por a exemplo, indignação... você vê uma delação dessa, políticos envolvidos nesse tipo de delação, quando o político volta a pedir seu voto, será que tem credibilidade? Não, acho que não. Acho que não. A população tem condições de fazer uma avaliação muito superficial, do ponto de vista do bom senso, né? Sobre as coisas que aparecem, as coisas que, de certa forma, nos deixam indignados, né? Mas se existe uma instituição que se chama Poder Judiciário, se existe uma justiça que é a instituição maior, capaz de ter toda a matéria-prima para fazer a leitura daquilo que acontece, quem tem que dar resposta à sociedade, e ela está ali sendo paga, muito bem paga por nós, é a justiça. O problema é a falta de celeridade, essa demora nas ações da justiça, que causa uma indignação muito grande e que alimenta cada vez mais a impunidade em nosso país. É por isso que a gente fica desconfortável, porque é inadmissível você ver, por exemplo, pessoas que têm processos, muitas vezes, processos pesados na justiça, participando de processo eleitoral. Você vê pessoas, muitas vezes, que não tem, que tem processos, que tem uma série de problemas com a justiça. O caso da Selma, por exemplo, que chegou a tomar posse como senadora, outro senador que ficou 3 ou 4 anos como senador, com projetos de lei, com 20, 30 assessores no gabinete, recebendo verba indenizatória, quer dizer, durante um mandato inteiro, cara, entendendo? Nós pagando tudo isso e depois chegou à conclusão que não, isso aí não é bem assim. É essa falta de celeridade na justiça que causa problema para a sociedade. E o jornal A Gazeta também destaca aqui eu ia falar taca, né? Mas a goleada do São Paulo no Flamengo. Bom dia aos flamenguistas que estão tristes. Eu não sou São Paulina, mas quando o Flamengo perde, todo mundo que não é flamenguista fica bem feliz, né? Aí, como disse o Haroldo, também destaca aqui o crescimento do número de flores, né? Na época de finados, 30% aí a estimativa para o segmento de flores e velas. E também traz aqui um dado, Cuiabá tem as piores calçadas do país, principalmente ali no centro comercial de Cuiabá, né, na região central. Aí traz aqui, né, buracos, desníveis, entulhos de construção, caçambas, veículos estacionados, propagandas, produtos de lojas, vendedores ambulantes. Cuiabá, muito mais ocupam as calçadas de Cuiabá, dificultando a circulação das pessoas. Não é à toa que a capital é a terceira com as piores calçadas do país, segundo o relatório Campanha Calçadas do Brasil 2019. Pois é, mas aí está criticando quem? O poder público? Acredito que não, né? Eu espero que não, porque a responsabilidade de calçada é do empresário, é do lojista. Aquele espaço que está na sua frente ali... Aqui não tem calçada, na verdade, né? Não tem calçada no centro. Não tem calçada, pois é, mas aquele espaço em frente da sua loja, na 13 de junho, qualquer loja que você tenha, na sua casa, a calçada na frente da sua casa é de sua responsabilidade. É por isso que eu endosso a reclamação de alguns moradores aqui em Cuiabá com relação à questão da Águas Cuiabá, né? Que o sujeito vai lá, isso aconteceu comigo, na minha casa, eu cuido da minha calçada. Fiz a minha calçada e cuido da minha calçada, pois a Água Cuiabá foi lá e quebrou tudo para poder fazer uma religação, sei lá o que foi, e largou tudo quebrado. Entendeu? Aí sim é problema, tá entendendo? Mas a calçada é responsabilidade do morador, é responsabilidade do empresário, deixar a calçada nova, limpa, sem problema algum. Olha, a gente tem uma participação, temos várias participações, mas essa da Marli aqui é maravilhosa. Deixa eu ir com ela. Bom dia, Nayara, professor. Ela disse que está com dor de cabeça hoje. Olha aqui a fotinho que ela manda pra gente, com a máscara do Flamengo. Meu Flamengo ontem. Aí ela fala o seguinte, interessante pra gente comentar, olha, Haroldo. Eu não vou gostar de votar online, porque a emoção é ir votar.
ouvir as especulações e o parecer do povo. Neste dia, todos se tornam cientistas políticos. Você sabe que eu acho isso fenomenal. Geralmente, eu já fiz muita cobertura, né, de passar de um colégio para outro em dia de eleição, mas eu acho, assim, incrível o bafafá ali em frente ao colégio eleitoral. Não é pedir voto, não, tá? Boca de urna, mas é fazer o comentário aí, vai em quem, né? Parece que não, ver também quem que é aquele político que está jogando santinho na porta do colégio eleitoral. O derrame, também, né? Porque isso conta muito, viu, gente? Que não tem esse derrame, aliás, está proibido. Nara, mas Cuiabá ainda é uma cidade relativamente pequena. As pessoas, uma cidade grande, né? Não é, né? Relativamente pequena. As pessoas se conhecem, a maioria das vezes. Então, muitos que vão votar, não vai só pelo voto, vai porque vai encontrar com outras pessoas que não encontram há muito tempo, tá entendendo? Tem muito do isso. Bairro, a Cuiabaninha né? Tem muito isso. Você pega, por exemplo, ali nas sessões que ficam ali, na escola técnica, por exemplo. Ali, muitas pessoas antigas de Cuiabá, famílias tradicionais, acabam votando ali na escola técnica. Desculpa. Inclusive, próximo a esse Hospital da Piedade. Hospital não. Cemitério da Piedade. Eles vão para se encontrar. Você vê que votam e ficam na porta conversando um com o outro, atualizando, especulando, entendeu? O que é que vai acontecer, quem é que realmente será eleito prefeito, vereador, deputado, senador, e é ali que as coisas acontecem, né? É por isso que as pessoas gostam de votar. Não, é bom e ela mesmo, tem razão. não tinha pensado por isso. Uma boa observação. Que seja então uma alternativa, pelo menos, né? Olha, vamos para um breve intervalo, na volta tem mais a notícia de frente, lembrando que hoje a gente continua com a segunda rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Cuiabá. Seguindo uma ordem de sorteio, o nosso segundo convidado é o candidato do PSOL, Gilberto Lopes.